Olá a todos, sejam bem-vindos. Mais uma vez é um prazer estar aqui preparando esse vídeo sobre mais algumas reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Geraldo e eu estou aqui representando a comunidade espírita Caminheiros do Amor, que fica na rua Arnaldo Magnicaro, 1370, em Santo Amaro, em São Paulo. E hoje nós vamos aqui refletir um pouco sobre o capítulo 12, Amai aos vossos inimigos. Uma coisa fácil, né? Amar os nossos inimigos, desejar a eles o bem, coisa fácil, né? Que todos nós tiramos de letra. Bom, mas antes de nós começarmos as nossas reflexões, vamos pedir, né? Como a gente sempre faz aqui nos nossos encontros, no nosso vídeo, pedir para Deus, a Jesus e também aos nossos irmãos do plano maior, para que nós sejamos envolvidos aqui em muita paz e serenidade, buscando compreender, né, o que Jesus veio trazer para nós nos teus evangelhos e também compreender um pouquinho mais o que os nossos irmãos do plano espiritual vêm sempre trazendo até nós como uma abertura da nossa mente para poder compreender e viver melhor. Então, para isso a gente precisa de paz, de serenidade, e é o que nós pedimos ao nosso Pai, a Jesus e aos nossos irmãos neste momento. Que os lares de todos vocês sejam envolvidos por esse sentimento de serenidade, tranquilidade, durante esses minutos aqui que estaremos batendo um papo. Como eu disse, nós vamos falar do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Os itens 7 e 8, se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Começa aqui dizendo, no item 7, aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra, e que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto, e que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Isso está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 38 a 42. Então, esse ensinamento de Jesus aqui, o que ele vem trazer para a gente? Aqui no item 8, Kardec, com o plano espiritual, nos traz aqui um esclarecimento, né? Sobre o que Jesus quis dizer com isso, que se ofenderem, se baterem na tua face direita, ofereça-lhe a outra. Claro que nós não devemos trazer, né, esse entendimento ao pé da letra, porque não é isso que Jesus quis que nós quiséssemos aprendêssemos, melhor dizendo, quis que nós aprendêssemos, né, com este ensinamento. Porque nós somos muito orgulhosos, a gente tem uma questão aí que traz muito enraizado em nós, né, que é a tal da honra. Então, a gente acha que toda ofensa deve ser combatida com outra ofensa, em função desse nosso orgulho, dessa nossa vaidade, que nós achamos que nós não aceitarmos uma ofensa, ficarmos calados diante de uma ofensa, ou perdoarmos aquele que nos ofende,
Isso está ferindo a nossa honra. Muito pelo contrário. O que Jesus veio nos ensinar aqui é justamente o oposto. Que se assim nós fizermos, nós estamos nos engrandecendo como espíritos, porque nós não estamos pagando o mal com o mal, e sim estamos pagando o mal com o bem, que é o que ele nos recomenda resumidamente nessa passagem do Evangelho. Então, mas como nós temos assim uma exaltação do nosso orgulho, nós pensamos que toda injúria tem que ser retribuída como injúria, como ofensa, outra ofensa. E assim era realmente na época de Moisés, que comandava um povo muito duro e que ele tinha que fazer de alguma forma que aquele povo temesse, né, e se respeitassem, né? Dizendo que olho por olho, dente por dente. Aí que cada um que cometesse uma ação bruta, né, fosse brutal com alguém, ele também iria ser punido na mesma medida, da mesma maneira. Mas aí hoje em dia a gente já entende bem melhor, graças, né, a Jesus, graças ao Espiritismo, né, aos nossos irmãos do plano espiritual, que vem trazer para nós esse esclarecimento, que é o que o Cristo veio nos ensinar, que nós temos que retribuir o mal com o bem, tá? Para o orgulhoso, como nós já dissemos, isso pode até parecer uma covardia, né? Porque ele não compreende que tem mais coragem em suportar um insulto, né? Do que tomar uma vingança para si, né? Então, essa condição dessa visão curta que nós temos da nossa vida, achando que é só essa etapa reencarnatória que nós estamos aqui, que é toda a nossa vida, nos leva a essa condição, né? Essa visão que não ultrapassa, né? Essa nossa vida presente, né? Nós achamos que é só essa e acabou, e ainda tem todo esse orgulho, então não pode deixar essas ofensas passarem barato, né? Então, a gente precisa começar a compreender que isso, quando a gente está nessa condição, a gente buscar essa compreensão de pagar o mal com o bem, nós estamos com uma vista, né, com uma visão muito além dessa vida, né? A nossa vida futura, seja no plano espiritual, seja aqui novamente encarnados, mas isso vai estar nos favorecendo, porque nós vamos estar dando o exemplo, né, de mansietude e não da ignorância. E nós não devemos levar esse ensino de Jesus assim ao pé da letra, porque seria um absurdo realmente a gente pensar que Jesus estava dizendo que nós não poderíamos colocar um freio nas ofensas, nas agressões, nada disso. Nós devemos sim nos fazer respeitar, se necessário for, devemos procurar, né, as leis que nos protegem, para que não sejamos caluniados, para que não sejamos ofendidos, tudo na medida do que for necessário, mas sempre pensando, olha, é muito melhor nós evitarmos, fazermos um mau acordo do que trabalhar, né, ou impetrar uma contenda judicial. Então, a gente procurar nós sermos racionais, conforme recomenda a doutrina, procurar nos colocarmos numa condição de não deixarmos sermos agredidos. Se tivermos que procurar a justiça, a lei dos homens, temos que fazer isso, temos que nos proteger, porque, afinal de contas, nós somos também responsáveis
pela nossa sobrevivência, né? Então, nós precisamos também nos respeitar. Nós não podemos deixar, assim, sermos agredidos, né? Sem nos defendermos, né? Sempre de uma maneira pacífica, sempre de uma maneira calma, resoluta, para não dar nenhuma possibilidade de engrandecimento daqueles que nos ofendem ou que nos agridem, tá? Então, a grande mensagem de Jesus aqui é condenar a vingança. É o que Jesus está dizendo aqui, vem nos trazer esse ensinamento, que nós nunca devemos pagar o mal com o mal, né? Devemos tirar dos nossos corações essa condição da vingança. Alguém que nos ofende, nós passamos uma vida toda guardando aquela ofensa, guardando aquele sentimento ruim dentro de nós, né? Desejando mal ao outro, né? Tendo maus pensamentos e achando que o outro que vai passar mal com isso, vai se sentir mal. Na verdade, somos nós tomando um copo de veneno e querendo que o outro morra. Essa é a verdade. Quando nós carregamos esse ressentimento dentro de nós. Então, nós devemos compreender que muito mais benefício, né, a gente adquire quando nós pagamos o mal com o bem. E também compreender que vale muito mais a pena nós sermos ofendidos do que ofender, né? Nós suportarmos uma injustiça do que nós praticarmos alguma injustiça contra alguém, né? É muito melhor que nós sejamos enganados do que nós enganarmos alguém, né? Arruinar a vida de alguém é melhor que a nossa seja arruinada, né? Porque para nós, para nossa evolução, nosso crescimento espiritual é muito melhor. E nós devemos sempre compreender, ter dentro da nossa mente também essa lembrança, né, de que nós somos imortais. As leis dos homens são falhas, mas a lei de Deus é imutável. E essa sim é verdadeiramente justa. Então, nós devemos confiar na justiça divina. Nós devemos sempre acreditar que aquele que ofende, um dia ele vai se conscientizar das ofensas que ele causou a alguém e ele mesmo vai se prontificar a reparar tudo isso. Porque é a lei do retorno, é a lei de Deus batendo na nossa consciência e mais tarde nós teremos essa consciência, todos nós, porque às vezes nós colocamos nessa condição de que alguém nos ofende, de que alguém pratica o mal contra nós, mas nós estamos na mesma condição. Muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós somos ofensores, nós somos cruéis. Basta que aquele orgulho se aflore dentro de nós, que nós estamos enveredando por esse caminho de ofender as pessoas, de magoar, né, de causar uma situação constrangedora. Então, assim, nós precisamos tomar esse cuidado também, né, para que nós não nos tornemos essas pessoas difíceis, né, que muitas vezes nós falamos no sentido oposto, mas temos que tomar cuidado porque nós muitas vezes podemos ser esses ofensores, né? Então, lembrando aqui também, se nós nos reportarmos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 48, que tem a prece, né, que
que nos recomenda os Espíritos, uma prece de ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. Olha só. Será que nós somos capazes, né, de fazer uma prece agradecendo ao bem que aconteça a um nosso inimigo? A gente fala aqui a palavra, a gente usa a palavra inimigo, mas alguém que nos ofende, alguém que nos magoa, né? A gente vê, será que a gente tem essa grandeza? Então, aqui no prefácio 48, está dito assim, lá no Evangelho segundo o Espiritismo: não desejar mal aos seus inimigos é ser apenas meio caridoso. A verdadeira caridade quer que lhes almejemos o bem e que nos sintamos felizes com o bem que lhes advenha. Então, olha só, será que nós estamos nessa condição, né, de agradecermos a Deus pelo sucesso de alguém que nos ofendeu? Aí, isso sim, é nós mostrarmos que nós realmente somos cristãos. E como está dito aqui no começo, somente não desejar o mal a quem nos ofende é ser somente meio caridoso. Aquele ser que realmente é caridoso por completo, ele, além de não pagar o mal com o mal, ele ainda fica feliz com as conquistas, com a vitória daquele que te ofendeu. Então, esse é o verdadeiro homem caridoso. Então, está aqui nessa passagem da prece. E quando a gente age dessa maneira, né, não pagando o mal com o mal, pagando o mal com o bem, orando, né, por essas pessoas que nos ofendem, que nos magoam, a gente também, pensando num futuro curto ou também até num futuro longo, a gente evita muitas condições difíceis nas nossas vidas, como as condições das obsessões, das possessões, porque nós, livrando os nossos corações desses sentimentos, emanando o bem para esses nossos irmãos, né, facilmente eles serão envolvidos e deixarão de nos perseguirmos, deixarão de ter maus pensamentos por nós. Por quê? Porque nós estamos nos blindando com esse sentimento do perdão, né? Com esse sentimento de resignação ao mal que alguém tenha nos causado, né? Então, é sempre a gente pensar que Jesus, em todas as suas passagens, e principalmente nessa, ele está nos ensinando a agir em harmonia com a lei do amor, com a lei do perdão. Ele está nos recomendando que para que nós façamos ao outro aquilo que queres que eles façam para nós. Então, como nós já dissemos, às vezes nós podemos ser essa pessoa que, ao invés de ser ofendido, está ofendendo. E se isso é causado por um deslize, um momento ruim que a gente passa, que às vezes a gente é acometido assim por um sentimento, um rompante momentâneo, a gente acaba ofendendo alguém e depois nós nos conscientizamos daquilo, o que a gente gostaria que fosse feito? Que aquela pessoa a qual nós ofendemos, que ela nos perdoasse. Então, vamos fazer do mesmo jeito. É o que Jesus recomenda, que faça para o outro o que queres que ele te faça. Então, assim, nós devemos sempre tomar muito cuidado, prestarmos atenção e nos conscientizarmos.
sempre que nós podemos estar dos dois lados. Então, porque nós somos falíveis. Nós ainda não atingimos assim uma elevação a ponto de dizer que nós já estamos assim livre, né, desses sentimentos ruins. Não, porque se nós estivéssemos assim, nós não estaríamos reencarnados aqui na Terra, né? Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado e termos sempre em mente essa condição aí de procurar nunca pagar o mal com o mal, temos que pagar o mal com o bem. E para a gente encerrar aqui esse nosso encontro dessa semana, vamos terminar aqui lá com a questão 887 do Livro dos Espíritos, né, que Kardec questiona ao plano espiritual, né, sobre essa questão, né, de amar o inimigo, né, de perdoar a ofensa de maneira geral, né? E vamos ver o que os Espíritos nos responderam. Jesus também disse: amai até mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Aí o plano espiritual respondeu o seguinte: é certo que ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. É fato, ninguém vai ficar andando de mãos dadas com as pessoas que te ofendem ou pessoas que estão sempre te fazendo mal e você fica se sentindo humilhado, né? Então, assim, não é que nós tenhamos que andar de mãos dadas, né, com esses nossos irmãos. Continua aqui a resposta dos Espíritos. Não foi isso o que Jesus pretendeu dizer. Amar aos inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. É não fazer o mesmo. Não é pagar uma ofensa com a ofensa. É perdoar-lhes, porque muitas vezes eles não sabem o que fazem. Continuando a resposta dos Espíritos. Aquele que assim procede se torna superior aos seus inimigos. Ao passo que abaixo deles se coloca quem procura tomar a vingança. Olha que resposta bastante reflexiva e que nós podemos encerrar aqui o nosso encontro com ela. Se nós pagarmos o mal com o mal, nós estamos nos colocando abaixo daquele que está praticando o mal contra nós. Se nós quisermos realmente sermos superiores, nós temos que pagar o mal com o bem, né? Nós temos que proceder como eles nos recomendaram aqui, perdoando-lhes, não lhes desejando mal, muito pelo contrário, orando por eles, como nós dissemos, nós buscamos lá a recomendação no item 48, lá do capítulo das preces, né? Não é ser meio caridoso, é além de pagar o mal com o bem, é realmente lhes perdoar. Então é isso que Jesus veio trazer para nós aqui, não levando literalmente ao pé da letra o que ele disse, né, numa condição de ofensa, de agressão física, de agressão moral. Mas o que ele quis nos trazer é isso, é que nós devemos perdoar, procurarmos nos mantermos numa condição de superioridade espiritual diante dessas condições ofensivas que muitas vezes nós nos deparamos, né, aí no nosso dia a dia. E isso é muito comum, mas nós precisamos, como disse aqui os nossos irmãos espirituais, sermos superiores, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos aí pela paciência, né?
e muito obrigado pela oportunidade de vocês estarem ouvindo esse vídeo e que ele possa, é o que eu desejo de todo o coração, ajudar para que nós nos mantenhamos sempre reflexivos sobre esse tema. Nunca pagar o mal com o mal, e sempre pagar o mal com o bem, para o nosso próprio bem. Não nos esqueçamos disso nunca. Que Jesus abençoe a todos vocês, a todos os seus familiares, que seus lares sejam envolvidos durante essa semana com muita bênção, com muita paz. Até o próximo vídeo.